Jung diz: vê melhor quem olha para dentro. Quem olha para fora sonha. Quem olha para dentro desperta. Você é meu convidado especial a seguir comigo, Padre Samuel Fidelis, numa série de 5 encontros. Vamos fazer um mini retiro a cada semana, uma reflexão especial sobre o Evangelho de um dos domingos da Quaresma. A glória que ilumina a cruz. Segundo dia do nosso retiro, iremos falar sobre ressignificações à luz do Evangelho da Transfiguração, que se encontra em Lucas 9, versículo 29b e 36. Há uma frase que gosto muito de um psicólogo chamado Viktor Frankl, em que ele diz: o ser humano é capaz de suportar tudo, menos a falta de sentido. E também gosto de citar uma frase do filósofo Nietzsche que diz: quem tem por que viver é capaz de suportar qualquer como. A vida se torna suportável quando nós encontramos um sentido para aquilo que vivemos, para aquilo que enfrentamos, um sentido para as lutas. Na verdade, o que nos incomoda não é tanto a experiência da insatisfação, mas estar insatisfeito, deslocado, despatriado, sem saber porquê ou qual o sentido. Nenhum vento pode ser favorável para um barco que não sabe para onde ir. No Evangelho deste domingo, nós vemos a delicadeza da parte de Deus, que manifesta-se em Cristo. Revela-se numa teofania como aquelas do Antigo Testamento, fazendo tudo resplandecer de luz. Trata-se da glória manifesta no Monte Tabor, para que os discípulos não desanimassem diante daquilo que veriam na cruz. Antecipa para nos fazer entender aos discípulos e fazer entender a nós que a cruz é uma etapa da sua glorificação. O Cristo precisa padecer e passar pelos seus sofrimentos, mas não sofre como um masoquista ou como se o sofrimento fosse o final. Sofre como aquele que irá dar a vida e, portanto, a sua glorificação. O cumprimento perfeito e amoroso da vontade do Pai dá um sentido, preenche de sentido o seu sofrimento. E aí se diz no Evangelho de Lucas que Moisés e Elias encontram-se com Cristo para falar do seu êxodo. A palavra êxodo tem uma etimologia muito interessante do grego, ekrodos. Ek a partir de, e rodos, de onde veio a palavra rodovia, quer dizer caminho. O povo de Israel passa por um êxodo, o êxodo do Egito, o seu período de maturação. O povo deve descobrir-se ou redescobrir-se como sendo um objeto profundo da aliança e do amor de Deus, para que seja capaz de suportar a travessia. A história passa por um êxodo, se nós observamos bem. A história como um todo, todos nós passamos por este movimento de perda e encontro, de saída, de superação, de progresso. E cada um de nós, e aqui é muito importante, a vida de cada um de nós experimenta sempre este movimento de saída, de passagem, de transformação. Eu costumo dizer que todo sofrimento e toda angústia é um parto. Lá onde eu e você, por algum motivo, nos sentirmos afligidos ou num sofrimento, é preciso que a gente se pergunte: qual é o parto que eu estou sendo chamado a fazer? Parto da minha vida? Da minha história? Dos meus sonhos, das minhas ilusões? Este sofrimento é um convite a dar um passo à frente. Não tem um fim em si mesmo, é preciso deixar que Deus, com a sua luz, preencha de sentido. E este sentido só é possível quando nós experimentamos a sabedoria de Deus. Só quem é sábio, como diz a Escritura, é capaz de conhecer o sentido que vem do alto e assim fazer da própria vida uma transfiguração, uma ressignificação. E só quem é sábio, deixa-se encontrar pela sabedoria de Deus, é capaz de dar sentido. Todas as vezes em que nós estivermos sentindo em nossa vida uma aflição terrível,
e que a gente não estiver dando conta de ver a luz no fim do túnel, é preciso se perguntar: que sentido eu devo gestar dessa dificuldade, desse desencontro? Que pode ser uma insatisfação pequena, como a de perder um ônibus, ou pode ser uma grande insatisfação, como, por exemplo, uma decepção com alguém que a gente ama. É preciso pedir a sabedoria do alto, a luz do Tabor, para conhecer o sentido e para dar sentido. E é por isso que a Escritura sempre nos convida a tomar medo com a insensatez. O insensato é aquele que não é capaz de ver o sentido, que não deixa se iluminar pela luz de Deus, que é a própria sabedoria que desce do céu. Sabedoria que tudo compreende e tudo sabe, como diz o livro com este nome, no seu capítulo 9, e que há de guiar os nossos passos com prudência, para nos ensinar qual é o momento da fala e do silêncio, o momento de dar um passo adiante ou dar um passo atrás. É preciso tomar cuidado com a insensatez. E aqui recorro a um ensinamento da sabedoria oriental. Os orientais assim nos falam que a gente tem que tomar cuidado com 3 inimigos da nossa alma, que obscurecem a nossa capacidade de ver as coisas e nos impedem de ressignificar a partir do encontro com a sabedoria. O primeiro deles é a ganância. Quando nós nos encontramos perdidos de nós mesmos, a gente tende a ser ganancioso, a acumular para buscar a própria segurança, e assim vamos nos tornando autossuficientes. A ganância nos torna cheios de nós mesmos, até que não haja mais espaço para Deus e para os outros. O segundo inimigo é a raiva. Quando nós sentimos medo, a gente tende a ter que, pela insegurança que trazemos dentro, pela insegurança que trazemos quando alguém nos diz alguma coisa, quando nos acusa de algo, essa insegurança nos leva a ter raiva. Os medievais, a sabedoria da igreja sempre ensinaram que a raiva é sempre filha do medo. Lá onde nós estamos com raiva de alguém ou de alguma situação, é preciso que a gente se pergunte: na verdade, eu estou com medo de quê? Porque quando a gente está com medo, a gente tem que produzir a afirmação. E aí crescemos uns sobre os outros. E o terceiro inimigo é a ignorância. Nós padecemos quando não queremos conhecer. Como diz o próprio Cristo, a verdade tem uma força de libertação. E a verdade não é aquilo que eu e você produzimos por nós mesmos. A verdade tem um nome: Jesus Cristo. É preciso aprender dele, receber a luz dele e fazer aquilo que o próprio Pai das luzes nos pede neste evangelho: escutar o Cristo. E o que é que Cristo diz ao longo do seu evangelho e diz a cada um de nós? Ele fala sobre o seu mistério pascal, que gerava susto nos discípulos, porque a cruz, como diz o apóstolo Paulo, a cruz é loucura, é insensatez. Mas a cruz nos ensina o sentido profundo da nossa vida. Se a vida é por si só um dom que todos nós recebemos, ela tem 2 leis fundamentais. A primeira, ela tem que ser experimentada sempre como um movimento de saída, de êxodo. A gente tem que buscar fazer uma saída de nós, do nosso querer, do nosso mundinho, das nossas convicções. Porque é quando a gente sai que a gente é capaz de encontrar os outros. Às vezes a gente pensa: mas o que eu vou aprender com fulano? O que eu vou aprender em tal lugar? Eu não gosto de ir lá. E quando nós fazemos esse movimento de êxodo, a gente faz a saída e assim se surpreende e nos tornamos maior do que nós mesmos. E a segunda coisa é uma oferta. Inevitavelmente, assim como é o mistério de tudo aquilo que é vivo, toda a vida nasce, cresce, se desenvolve, tem o seu apogeu e logo em seguida declina. Portanto, se é inevitável que toda a vida se perca, porque nós, as criaturas, os pássaros, as pedras se perdem com a insistência do vento e da chuva, vão tornando-se pó, nós que temos este movimento, temos que ser capazes de fazer deste declínio natural uma oferta. E é por isso que diz o Cristo: quando nós nos perdemos nele, é aí que nós nos encontramos. Quando a gente deixa de querer conservar só para si, é aí que a gente se acha no amor de Cristo e envolvido por ele. Portanto, neste segundo dia, eu gostaria de lhe convidar, nos convidar a estes 2 mistérios da ressignificação, das transfigurações.
viver a vida como um movimento de saída, onde nós não só vamos sendo autocentrados, buscando a nossa própria satisfação, afeitos às nossas convicções, mas saímos e nos aventuramos até que somos capazes de descobrir a beleza que nos cerca e o sagrado que mora no outro. E este movimento de oferta, se é inevitável que toda a vida conheça o seu declínio, façamos aquilo que diz o apóstolo Paulo: na medida em que o homem exterior, que a mulher exterior vão se declinando, o homem interior que vive dentro de nós vai se transfigurando à imagem de Jesus Cristo. O que lhe desejo é que vivamos a arte das transfigurações, das ressignificações.